Pessoal, hoje iremos dar continuidade ao assunto que nós vimos na última aula. Nós falamos um pouco sobre as reproduções, os tipos de reprodução que existe, certo? Nós vimos que alguns animais, eles conseguem se reproduzir de forma sexuada, mas nós temos também alguns outros seres vivos, como as bactérias, que conseguem se reproduzir de forma assexuada. Quando eu falo de reprodução sexuada, é quando há troca do material genético. Quando eu falo da reprodução assexuada, é porque não há. O indivíduo ele não troca o material genético. É como se fosse um clone, ele cria um clone dele mesmo. Vocês lembram disso, né? E hoje iremos falar um pouco sobre a evolução das espécies. Mas para entrar nesse tema, é importante lembrar um pouquinho sobre o conceito de espécie. Nós conversamos na sala sobre isso, mas vamos relembrar, tá? Nós sabemos que existe milhares de seres vivos, de animais, de plantas, ou seja, existe centenas, na verdade, milhões de espécies, isso distribuído no mundo. Algumas espécies elas já morreram, outras ainda não foram descobertas. Olha aí, vocês podem ser cientistas e descobrir essas espécies. E muitos nós já sabemos, foram catalogadas, foram descritas, tem nos livros, na internet, você consegue encontrar informação sobre diversas espécies. Mas exatamente o que é uma espécie? Olha, organismo de uma mesma espécie são aqueles encontrados em uma mesma população, que se cruzam ou possuem potencial para cruzar e produzir descendentes férteis em condições naturais. Então, quando eu falo sobre uma espécie, eu estou falando de organismos, de seres vivos que são parecidos, eles normalmente vivem em grupo, juntos, e eles podem cruzar, vamos dizer assim, ter relações, e eles vão poder gerar filhos. Só que esses filhos, quando eu digo que eles são férteis, eu estou dizendo que esses filhos dele também poderão cruzar e ter filhos, entendeu? Então, é só ver a população humana. Você tem os pais, eles casam, eles vão se reproduzir, ou seja, vão ter um filho ou uma filha. Esse filho ou filha vão crescer, vão também encontrar um parceiro ou uma parceira e vão se reproduzir, certo? Então, isso é a definição de espécie. Por exemplo, aqui eu tenho uma espécie de leão, uma espécie de tigre e outra espécie de tigre. Olha, o leão, ele vai cruzar com a fêmea, né, que é a leoa, e eles vão gerar filhos. Então aqui eu tenho uma espécie. A mesma coisa vai ocorrer com o tigre, que são espécies diferentes. O tigre pode cruzar com o leão? Pode acontecer. Só que provavelmente não vai ocorrer a formação de um filho. E se ocorrer, esse filho não vai ser fértil, não vai poder gerar outros filhos. Então, não é chamado de espécie. Entende? É chamado de subespécie. Vou explicar mais um pouquinho. Todo mundo já ouviu essa historinha aqui, o patinho feio. Tinha lá a mamãe pato, né? E ela colocou 7 ovos. E 6 nasceram, todos perfeitinhos, todos amarelos, com um bico laranja. Só que um nasceu diferente. Um nasceu estranho. E todo mundo o achava feio. E ele foi chamado de patinho feio. Só que com o decorrer da história, nós sabemos que ele não era um pato. Ele era o quê? Um ganso, né? Se eu não me engano. E você vê que um ganso é diferente de um pato. Por quê? Porque não são da mesma espécie. Então, aqui nós temos um exemplo claro do que é uma espécie e do que não é. Os patinhos, eles pertencem a uma espécie. Ah, um ganso não, um cisne. Lembrei agora. E o pato, o patinho feio, ele é um cisne. Por exemplo, se o cisne cruzar com um pato, ele vai ter filhos? Não, porque não são da mesma espécie. Mas existe sim cruzamentos de espécies diferentes. Um exemplo é a égua
né, que é o feminino do cavalo, né? E o jumento. Uma égua, quando cruza com um cavalo, ele dá origem a um cavalo ou uma égua, entende? Por isso que é uma espécie. Se um jumento cruzar com uma jumenta fêmea, vai dar origem a um jumentinho, por isso que é uma espécie. Só que quando a égua cruza com o jumento, ele dá origem a quem? A uma mula ou o burro. Só que tem um detalhe, pessoal. A mula, se ela cruzar com o burro, ela não vai ter filhos. Por isso que ela não é considerada uma espécie, porque ela não tem como gerar filhos, ela não vai perpetuar a sua espécie. Ou seja, se a égua e o jumento nunca mais cruzarem, não tem como nascer mula, não tem como nascer burro. Por isso que todos eles morreriam, a mula e o burro. Entendeu? Nós entendemos um pouquinho sobre as espécies e agora iremos falar um pouquinho sobre a evolução. A evolução é uma característica dos seres vivos. Acredita-se que os primeiros seres vivos eles eram formados por células, uma única célula. Ou seja, uma única célula que foi se multiplicando, foi se adaptando e começou a formar os primeiros seres vivos. Alguns dizem que os primeiros seres vivos eram peixes, ou seja, dentro da água, só que eles começaram a passar fome porque tinha muito peixe na água, tinha pouco alimento. Então eles tiveram que fazer o quê? Sair da água. Então surgiram os primeiros anfíbios. Quem são os anfíbios? Os sapinhos. Os primeiros sapos. Não são parecidos com os sapos de hoje, não, mas eram bem estranhos, enormes eles. E como os anfíbios eles precisam da água? Porque os anfíbios eles podem viver na água e na terra, não é? Só que viver na terra, eles viravam presas fáceis. Eles também se queimavam no sol. Então eles começaram a se modificar e virar o quê? Os primeiros répteis, que são os dinossauros. Daí os dinossauros começaram a evoluir, surgiram as primeiras aves. Depois surgiram os primeiros mamíferos, os primeiros macacos, enfim, os homens, né, em Neandertais, aqueles antigos. Então, esse foi o surgimento da evolução dos seres vivos. Mas quando eu falo sobre evolução, é importante dizer que são mudanças que ocorrem ao longo do tempo com as populações de seres vivos, tá certo? Então, evolução é isso. Por exemplo, dizem que nós viemos dos macacos, né? Só que lembrando que isso não é uma evolução feita de um dia para o outro, tá? É uma evolução de milhares de anos. Ou seja, nós não evoluímos de um macaco. Nós temos ancestrais, ou seja, parentes bem distante deles. Mas nós não, um macaco não vira um homem, só para deixar claro. Mas isso aqui seria evolução, um exemplo de evolução, tá certo? Outro exemplo são os dinossauros. Os dinossauros que vivem na Terra são répteis, mas eles se adaptaram, evoluíram para ficar dentro da água. Então tem muitos dinossauros que viviam na água, né? Muitos dinossauros que viviam voando ou no ar. Só que o que aconteceu com esses dinossauros? Vocês lembram disso, não é? O meteoro veio e acabou eliminando esses seres. Pelo menos é o que acreditam. Então, como é que eu sei que realmente os seres vivos evoluíram? Sabe por quê, pessoal? Por conta dos fósseis. Então, o registro fóssil é uma garantia de que eu tenho que existiu seres vivos lá no passado e que eles eram diferentes dos seres vivos que nós temos hoje. Então, quando eu digo, existiu dinossauro, eu tenho como provar. Tenho como provar por conta dos fósseis. Hoje em dia existe dinossauro? Não. Isso significa que as espécies elas evoluíram. Ou seja, aqueles animais antigos, gigantes, eles hoje em dia não teriam como sobreviver. Então eles se adaptaram, eles ficaram menores, eles ficaram mais ágeis, entende? Alguns ficaram maiores, enfim, cada um se adaptou da sua maneira.
Então, quando eu falo de evolução, é isso, tá certo? É uma adaptação que os seres vivos eles têm para poder sobreviver, tá bom? Então, se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar e daqui a pouco eu passo a atividade para vocês. Até a próxima.